O valor que ele deu ali de entrada, que ele aportou, salvou o nosso fluxo de caixa e trouxe um retorno muito maior pra gente. Não tem aquele problema de perder a privacidade com duas portas acessando ao mesmo banheiro. Ficou bem interessante esse projeto. A margem de lucro vai diminuindo, diminuindo, e quando ela zerar? E quando ela ficar negativa? Aí sim você pode cair numa grande cilada. Quem dera eu tivesse tido acesso a um vídeo como esse hoje, quando eu estava começando a construir casas para venda. Eu não teria corrido os riscos que eu corri de forma desnecessária. Hoje eu vou mostrar dois ensinamentos muito interessantes aqui para vocês. O primeiro sobre fluxo de caixa e o segundo sobre a forma, assim, legalmente de você captar recursos com Friend Family. Esse vai ser o segundo vídeo daquela nossa série de vídeos de como você captar recursos para você desenvolver um empreendimento imobiliário. Quais as formas que a gente tem para captar esse tipo de recurso. A gente está começando o vídeo aqui no escritório, mas logo a gente vai lá no condomínio e eu vou mostrar essa casa para vocês, vou fazer filmagens para vocês conseguirem entender o que a gente está falando aqui, né? Na teoria vocês vão conseguir ver também na prática. Mas a gente vai começar aqui no escritório porque eu vou mostrar para vocês no computador todo o nosso fluxo de caixa para desenvolver esse empreendimento, quais foram os custos que a gente teve e qual foi o lucro que a gente teve nesse empreendimento. E depois, quando a gente chegar lá na obra, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez nessa obra que, assim, legalmente não poderia ter sido feito, então trouxe alguns riscos para a gente que a gente correu de forma desnecessária e hoje a gente sabe a forma certa de fazer para não correr mais esses riscos. Eu vou ensinar para vocês também não passarem por esses riscos quando vocês começarem a desenvolver os empreendimentos de vocês. E conforme eu for mostrando aqui o fluxo de caixa, algumas pessoas talvez que já estão mais por dentro de obra já vão identificar o que a gente fez de errado aqui que não poderia ter sido feito. Mas se você identificar, coloca aqui nos comentários, mas lá na frente, no final do vídeo, quando a gente chegar na obra, a gente vai explicar, vai entrar em todo esse detalhe certinho. Vamos lá, rapidamente, para a gente não perder muito tempo, aqui na tela do computador, para vocês terem uma noção geral dos valores dessa obra. Aqui ó, a gente consegue fazer vários filtros. Cada obra que a gente faz, a gente coloca. Tem o Macai 2, tem o Macai 1, Macai 3, Macai S02, Macai A02, AD01. A gente coloca vários nomes para as nossas obras. Essa aqui é a Macai 2. Foi uma das primeiras obras que a gente fez. Acho que foi a terceira ou quarta casa que a gente fez para a venda. Mas vamos lá, rapidamente. Material, nós gastamos 232 mil, mão de obra 87 mil. A gente teve alguns custos aqui com compra de terreno, cartório, a compra de terreno aqui foi 80 mil. Enfim, todo o custo da nossa obra no final foi de 410 mil reais nessa obra. Aqui a gente tem um gráfico mostrando, ó, fizemos o aporte, tivemos aqui o desenrolar da obra, gastamos o dinheiro, né? Aqui mais um aporte, desenrolar da obra, aporte, desenrolar da obra, enfim, todas as informações aqui e aqui o acumulado, né, de como foi toda essa obra. Vamos abrir aqui o Excel para vocês entenderem um pouco sobre fluxo de caixa. A gente falou aqui, ó, deixa eu até anotar para a gente não perder esses valores. Custo da obra foi de 410 mil reais. Vamos colocar aqui 410 mil reais. Essa obra, pessoal, ela foi desenvolvida em 6 meses a obra. Vou colocar aqui, ó, 6 meses. 6 meses de obra e depois mais, foram 4 ou 5 meses para a gente fazer a venda dessa casa e receber esse dinheiro. Então vamos colocar que o ciclo dessa incorporação foi de 11 meses. Essa obra nós desenvolvemos captando recurso com o Friend Family. Um amigo nosso, né, que foi o investidor dessa obra, ele foi colocando recurso e a gente foi desenvolvendo. E o combinado que eu tive com ele foi que eu ia pagar 2% ao mês sobre todos esses valores que ele aportou na minha obra. E o combinado é que ele iria colocando em torno de 50 mil por mês no começo da obra e lá no final ele ia colocar ali 100, 200 mil na parte de acabamento, na parte que a gente ia precisar de um pouco mais de dinheiro. Então vou jogar esses números aqui no Excel para vocês entenderem um pouco melhor como que seria. Então no primeiro mês ele ia colocar 50 mil, ele ia ficar aqui aproximadamente 4 meses colocando 50 mil, como a gente falou, a taxa que a gente combinou foi de 2% ao mês, e vamos dizer que aqui, ó, para completar os 6 meses de obra ele ia colocar mais 100 mil, e aqui mais 100 mil. Seria praticamente isso que ia acontecer. Eu não lembro bem certinho o que foi combinado lá no começo, pessoal, porque já tem um tempo e vocês vão ver que a gente acabou não chegando nessa etapa aqui. A gente parou, foi só nesse começo aqui, mas vocês já vão entender. Outra coisa que é importante eu fazer aqui para vocês é o seguinte, deixa eu mudar esse daqui para cá. E aqui eu vou criar uma coluna a mais dessa forma, ó, 11 meses, 10 meses, 9 meses, deixa eu arrastar aqui para baixo. Pronto. Para que serve essa coluna? Para eu fazer a conta aqui junto com vocês. Por exemplo, esse valor ficou investido por 11 meses, esse valor ficou investido por 10 meses, enfim, assim por diante, para a gente desenvolver o ciclo de toda a nossa incorporação. Vou colocar aqui também é dinheiro para a gente fazer as contas. Como que seria o pagamento desse juros que eu ia pagar para esse investidor? Dessa forma, 50 mil vezes 11 meses vezes 2%. Vamos travar esses 2% aqui, para ele não andar junto com a fórmula. Então, esses 50 mil aqui, ele ia render 11 mil para esse meu investidor. Esses outros 50 mil, 10 mil, aqui 9 mil, rendeu 8 mil, esse 100 mil ia render 14 mil e aqui 12 mil, porque ficaram menos tempo investidos, né?
Esse valor, então, no final, eu ia ter que pagar para o meu investidor R$64 mil de juros para ele aportar esse valor na nossa obra. Então vamos já colocar aqui embaixo também esse valor que eu ia ter que pagar de juros para ele. Juros, esse aqui é igual a R$64 mil. Pronto. Uma coisa que eu esqueci de passar para vocês, qual que foi o valor de venda dessa casa? Valor de venda foi de R$530 mil. Não foi uma casa que a gente assim vendeu com um lucro tão alto, pessoal, em relação ao capital que a gente investiu. Vou até escrever aqui do lado, para quem está acompanhando os nossos vídeos, sabe que o que a gente sempre conversa é que uma margem de lucro legal é entre 40% e 60%. Por que 40% e 60%, Johan? Você pode pensar assim, quanto maior, melhor. Beleza, pessoal, quanto maior, melhor. Mas abaixo de 40% pode ser que não viabilize o nosso empreendimento. E acima de 60%, se você anunciar esse empreendimento, pode ser que você não tenha muito liquidez para fazer a venda. Então pode ser que essa casa fique agarrada mais tempo ali para ser vendida. Então o seu dinheiro fica parado mais tempo e você não consegue entrar em novos ciclos. Então o ideal é que sua margem de lucro esteja sempre entre 40% e 60%, beleza? Agora vamos lá então, se a gente falou de margem de lucro, já vamos colocar aqui. Margem de lucro. Nossa margem de lucro, como que a gente calcula a margem de lucro, pessoal? Margem de lucro é o valor que eu tive de lucro, então deixa eu colocar também outra aqui, lucro bruto que a gente teve nessa obra. Nosso lucro bruto, porque depois tem que pagar imposto de renda, tá, pessoal? Não vou entrar nesse mérito agora para o vídeo não ficar muito longo. Mas o lucro bruto foi o valor de venda menos o valor que a gente gastou para fazer, menos o que a gente teve que pagar de juros. Calma aí, entrou aqui o negócio a mais na fórmula. Menos o que a gente teve que pagar de juros. Então, R$56 mil de lucro ia dar essa obra. Pouco, né, pessoal? Para vocês que estão acompanhando aqui os outros vídeos, sabem que os valores são muito maiores. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que realmente esse aqui não foi um investimento tão legal, só que o fluxo de caixa acabou nos ajudando demais nesse empreendimento, para vocês conseguirem fazer a mesma coisa no de vocês. Margem de lucro, como é que a gente calcula? A gente já conversou em outros vídeos. Nosso lucro bruto dividido pelo custo total do empreendimento. Então, uma margem de lucro aqui, colocar em porcentagem, 14%. Muito abaixo e muito fora do que a gente conversou aqui, né, galera? Só que outra coisa que é muito importante a gente calcular é o nosso ROI. Por que o ROI é muito importante? Quem acompanha os vídeos aqui também sabe. O ROI é o retorno que eu tive sobre o capital que eu aportei naquela obra, o dinheiro que eu tirei do bolso. Alguns empreendimentos a gente consegue desenvolver sem nem colocar capital próprio. E nessa obra aqui, a gente teve uma situação parecida. A gente colocou pouquíssimo capital próprio. Então, mesmo tendo uma margem de lucro muito ruim, como vocês estão vendo aqui, a gente ainda teve um ROI muito alto. Vamos lá, voltar aqui no gráfico só para vocês entenderem e conseguirem ver aqui o que eu estou falando. Olha só, todo o desembolso da obra está nesse gráfico aqui, ó, no valor acumulado. Deixa eu ver se eu ampliar o gráfico, não vai ficar ruim de ver. Aqui está todo o valor. Estão vendo que aqui ó, começou 8.900 e depois que a obra realmente começou, e ficou aqui um tempo 8.900, 8.900, depois a obra começou. Esse 8.900 foi o valor que eu tirei do meu bolso para dar de entrada no terreno. Então eu dei 8.900 de entrada para a incorporadora que vendia esses terrenos, garantir que o terreno era meu, consegui correr atrás de projeto, correr atrás de investidor, viabilizar aquele empreendimento e aí sim eu toquei a obra para rodar. Então, tudo isso que a obra rodou foi com o dinheiro do investidor, mas o que eu tirei do meu bolso mesmo para viabilizar todo esse empreendimento foi R$ 8.900. Então, vamos jogar esse valor na planilha, para a gente também conseguir fazer as contas com ele. Colocar aqui como capital próprio. Capital próprio, 8.900. Não vou ficar entrando no valor quebrado aqui também não, pessoal, senão a gente não termina hoje. Vamos lá então, ROI. O que é o ROI? O ROI é o valor... nosso lucro total dividido pelo valor que a gente tirou do nosso bolso. Então a gente teve aqui um ROI de 629%. Aí, galera, uma margem de lucro péssima, muito ruim, de acordo com todos os investimentos que a gente costuma fazer, de acordo com o que eu mostro aqui para vocês, ó, de estar entre 40% e 60%, porém, mesmo assim, nos proporcionou um ROI de 629%. Pessoal, eu não entendo muito de Bitcoin, acompanho um pouco, mas eu não sei nem se o Bitcoin consegue te dar um ROI desse, de 629%. É um ROI excelente. Coloquei um valor aqui que foi R$ 8.900 e tive um retorno de R$ 56 mil. Na verdade, isso aqui, eu vou mostrar agora para vocês, era o desenho que a gente tinha para esse empreendimento. Porém, durante a obra aconteceram algumas coisas diferentes, mudou o nosso fluxo de caixa e fez o nosso ROI ficar ainda melhor. Vamos lá, o que aconteceu de específico nessa obra? A gente estava aqui ó, do quarto para o quinto mês de obra e a gente fez a venda dessa casa. Então esses dois últimos aportes aqui não foram necessários, porque a pessoa que comprou com a gente essa casa deu R$ 210 mil de entrada, 210, 215, não lembro muito bem. Mas ele deu esse valor de entrada e foi o valor suficiente para eu não ter que pegar com o investidor esses dois últimos aportes. Então o que eu ia pagar de juros para o investidor caiu para R$ 38 mil, em vez daqueles, acho que eram 60 que estava aqui antes, né, pessoal? Então caiu para R$ 38 mil.
O que isso muda? Muda que o meu lucro bruto já subiu para R$ 82 mil, minha margem de lucro já subiu para R$ 20 e o meu ROI já foi para 921% nesse empreendimento. Ah, e alguns podem estar com dúvida aqui, eu acho que eu esqueci de explicar também, tá, pessoal? Por que eu coloquei aqui 11 meses? Porque mesmo eu fazendo a venda direto, ele me deu essa entrada de R$ 210 mil e depois da obra pronta aqui, entre o sexto mês mais ou menos, sexto e sétimo mês, ele foi fazer o financiamento com o banco. Então demorou esse prazo aqui para eu receber todo o capital no final e conseguir liquidar esse valor que eu tinha pego com o investidor, beleza? Por isso que a gente está considerando aqui um ciclo de 11 meses. E isso logo que eu estava começando a construir casa para venda, eu não tinha esse conhecimento, eu não imaginava isso, que durante a obra, no meio da obra, alguém poderia comprar a casa, já entrar com dinheiro e eu não ia ter aquela necessidade de captar todo aquele recurso com o investidor. E quando eu aprendi isso nessa obra, isso aqui foi um grande ensinamento para todas as nossas próximas obras, porque agora todas as obras que a gente já inicia, a gente já está correndo atrás de fazer a venda para conseguir ajudar no nosso fluxo de caixa, diminuir o que a gente vai pagar de juros, aumentando assim a nossa margem de lucro e o nosso retorno sobre o nosso investimento. E eu acredito que agora nesse ponto do vídeo alguns aqui já identificaram o que a gente fez de errado na hora de viabilizar esse empreendimento e eu vou lá nessa casa agora, mostrar essa casa para vocês e explicar um pouquinho melhor o que a gente fez de errado, quais foram os riscos que a gente correu e vou explicar qual que é a forma correta de fazer para que vocês, quando forem desenvolver os empreendimentos de vocês, se a captação for dessa forma com Friend Family, para que vocês não corram esse mesmo risco que nós corremos. Enquanto a gente não chega lá na casa para eu mostrar para vocês, eu já vou adiantar, pessoal, que eu não vou entrar nessa casa para mostrar o interior dela. Eu vou mostrar só a fachada ali para vocês conseguirem visualizar a casa que a gente já está conversando nesse vídeo. E eu não vou entrar porque, como eu disse para vocês, as pessoas já estão morando. As pessoas que estão morando lá, eles são amigos nossos. Então, assim, com certeza, se eu pedisse para entrar, eles autorizariam, deixariam gravar. Só que eu acho que já invadi muito a privacidade, sabe? Eu fico pensando, se fosse comigo e um amigo pedisse para gravar, dizendo que era para um vídeo, eu provavelmente também autorizaria se fosse a minha casa. Só que lá no fundo eu ia achar meio estranho. Tem roupas minhas, tem porta-retrato, tem muita coisa particular, né? Então, com certeza, sim, eu não vou pedir para entrar e não vou gravar lá dentro. Mas também, para matar a curiosidade de vocês, eu vou ver aqui no vídeo uma areazinha onde tem uma área maior, vou colocar a planta aqui para vocês conseguirem entender como que é dentro dessa casa. Essa casa, na garagem, tem um portãozinho, a gente entra nesse portãozinho e já sai ali na área de lazer. Essa área de lazer tem churrasqueira, uma pia, é uma área de lazer pequena, mais compacta, tem um gramado e depois esse gramado é uma área que para futuramente, se a pessoa quiser colocar uma piscina, algo do tipo, dá para ela colocar. O dono disse que não vai colocar porque já tem piscina no condomínio, então ele não quer trabalhar com isso agora, não quer mexer com isso, ele vai colocar acho que um chuveirão, alguma coisa assim. E depois dessa área a gente tem ali um lavabo e a lavanderia da casa. Porém, se a gente entrar pela porta principal da casa, a gente já sai dentro da sala de estar. A sala de estar tem um pé direito mais alto, um pé direito quase duplo, sala de jantar e cozinha, tudo integrado ali nesse mesmo pé direito mais alto. Do lado tem um corredor, a gente entra por esse corredor, a gente passa por duas semi-suítes. Essas duas semi-suítes ficaram bem legais no projeto. Vocês vão ver aí que as duas semi-suítes dão acesso a um hall que tem na frente do banheiro. E desse hall que consegue acessar o banheiro. Então tem duas portas dando acesso ao hall, que tem ali a pia, o espelho. Porém, para entrar no banheiro, na área privada, onde tem sanitário, onde tem chuveiro, só tem uma porta. Então, não tem aquele problema de perder a privacidade com duas portas acessando ao mesmo banheiro. Ficou bem interessante esse projeto. Se a gente seguir nesse corredor, a gente chega na maior suíte da casa, na suíte principal, que é de quem comprou a casa, quem fez o Pix, né? Então, tem direito a uma suíte maior. E lá tem closet e tem um banheiro. O banheiro também é um pouco maior. O banheiro dessa casa, ele não é aquele retangular padrão que a maioria das casas tem, né? Com box de uma parede a outra. Ele é um banheiro quadrado e tem um box em formato de L. Ele tem um formato assim de L, é um banheiro bem interessante. Vou mostrar algumas imagens para vocês. A fachada dessa casa é muito bonita. Essa casa ela não tem laje, porque é um padrão um pouco menor que a gente fez, um valor um pouco mais acessível, então a casa está sem laje, porém ela tem um telhado termoacústico. 2 camadas de telha com EPS no meio, reduz bastante o barulho dentro da casa e também o conforto térmico. Ficou muito melhor dentro dessa casa. E a fachada dela ficou muito bonitinha. A gente colocou pedra, a gente colocou painel ripado, fez um gramadinho ali na frente, enfim, vou mostrar para vocês. Vamos lá,
lá, deixa eu ver se o foco aqui tá bom. Eu acredito que está bom, tá focando, tá um pouco estourado aqui atrás, mas acho que vai dar certo, pessoal. Vamos lá, no escritório a gente já entendeu um pouco sobre o fluxo de caixa e como a entrada que o cliente deu nessa obra, o valor que ele deu ali de entrada que ele aportou, salvou o nosso fluxo de caixa e trouxe um retorno muito maior pra gente. A gente viu também as imagens dessa casa para vocês conseguirem entender o que está acontecendo, sobre qual casa que a gente está falando. E agora o mais importante, qual foi o grande erro que nós cometemos nessa casa? Qual foi o grande erro assim que poderia ter trago sérios problemas pra gente? E eu quero que vocês não cometam esse mesmo erro nos empreendimentos que vocês forem desenvolver. Alguns com certeza já identificaram isso quando a gente estava mostrando o fluxo de caixa, mas o nosso grande erro foi ter garantido uma rentabilidade fixa para o nosso investidor, a rentabilidade de 2% ao mês. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela proíbe que a gente faça isso, que a gente garanta uma renda fixa para o nosso investidor. Nós não somos fundo de investimento, nós não participamos do mercado de capitais, a gente não tem todos os requisitos que são necessários para alguém garantir uma renda fixa para um investidor. E isso, pessoal, não é assim, não é que a CVM é chata. Já viu aquele ditado, onde tem placa é porque tem história? Então, se eles têm essa regra, com certeza já tiveram problemas com isso e algumas pessoas já caíram talvez até em golpes e em outras ciladas por causa disso. Se a gente capta recursos com o investidor, pensa só, garante ali 2% ao mês para eles. Eu já falei para vocês que uma incorporação é impossível ela dar prejuízo. Uma incorporação, se ela for muito mal, ela vai te dar uma rentabilidade pequena, um retorno pequeno. Porém, pensa comigo, se você garantiu uma rentabilidade fixa lá para o seu investidor e você fez todo aquele empreendimento, desenvolveu ele e ele não teve liquidez no final, ele não foi vendido rápido e está contando lá 2% todo mês você tem que dar aquilo para o investidor. Sua margem de lucro vai diminuindo, diminuindo e quando ela zerar? E quando ela ficar negativa? Aí sim você pode cair numa grande cilada, que é não ter capital, não ter o recurso para pagar, para honrar aquilo que tu acordou com o teu investidor lá no começo. Então, pessoal, a gente não pode garantir renda fixa para os nossos investidores que entrarem nas casas, entrarem com recurso para a gente desenvolver os empreendimentos. A forma correta de captar recurso, então, qual é, pessoal? Com friend family ou até com pessoas que não sejam tão assim do nosso círculo. A forma correta é a gente garantir uma parte do lucro para aquela pessoa, para aquele investidor. Então, eu posso falar assim, ó, 20%, 50% do lucro desse empreendimento vai ser seu. Vocês fecham um contrato e está tudo garantido, está tudo certo. Você não pode garantir uma renda fixa ao mês para aquele investidor. Se vocês clicarem aqui do lado, eu vou deixar para vocês um vídeo assim, completaço com as planilhas mostrando todos os cálculos que a gente faz, como são os acordos com investidores e ali tem toda a divisão de lucro, o que fica para o nosso investidor e o que fica para a gente no final de cada empreendimento desse. Galera, como eu falei lá no começo do vídeo, eu queria muito ter tido um vídeo desse para assistir quando eu estava começando os meus empreendimentos imobiliários. Isso aqui teria evitado vários erros, tanto de fluxo de caixa quanto a forma de negociação com meus investidores na hora de dividir esse lucro. Então, se esse vídeo faz sentido para você, não esquece de curtir e siga o nosso canal, vão ter vários outros conteúdos sobre esse mesmo tema.